assunto que até deixou a atual gestão do Corinthians, eu não vou dizer animada, mas posso usar a palavra talvez aliviada. Numa operação policial da Polícia Civil de Pernambuco, foram expedidos 24 mandados de prisão e 42, se não me engano, de busca e apreensão, numa operação chamada Integration, que apura fraudes financeiras em esquemas de apostas e lavagem de dinheiro. Não está claro o objeto da investigação. A polícia não deu uma coletiva sobre isso, apesar de ter viralizado essa história pela prisão de uma influencer importante, aí famosa e tal, uma advogada de famosos, ex-mulher de MC. Não é esse o assunto nosso aqui. Nessa operação, foram expedidos mandados de prisão contra o que são considerados, porque a VaideBet não assume que eles são os donos da VaideBet, 2 representantes legais, que não foram encontrados. Isso deixou para o Corinthians uma sensação de que, tá vendo, no inquérito policial, que rompeu com a gente, a empresa que não estava sendo séria, esse inquérito é desde o ano passado e tal. Só que na mesma operação também foram expedidos, aí nesse caso, mandados de busca e apreensão para o escritório da Esportes da Sorte, que patrocina vários clubes, por exemplo, o time feminino do Palmeiras, por exemplo, Bahia, por exemplo, o Ceará, mas o grande projeto de patrocínio da Esportes da Sorte é o Corinthians, inclusive porque para patrocinar o Corinthians ela precisou mudar de cor. Era uma empresa com logo verde e o Corinthians não pode nada verde, então ela mudou a sua cor de marca por conta desse que é o maior patrocínio que ela tem no Brasil. E aí, eu achei estranho que o Corinthians rapidamente não tenha se manifestado nem sobre uma coisa, nem sobre outra. Procurei o departamento jurídico do Corinthians, procurei gente da gestão, que no primeiro momento, como eu disse aqui, no caso da VaideBet, a palavra aliviada é minha, mas foi a minha interpretação ali nas conversas. No caso da Esportes da Sorte, causou uma apreensão, mas ficaram esperando a explicação que a empresa ia dar. E a empresa mandou para o Corinthians, eu pus no meu blog, a mesma explicação que ela mandou para nós da imprensa. Acho que muitos daqui já receberam. Eu também coloquei o comunicado ali para quem quiser ler inteiro. No comunicado à imprensa, como de praxe, a gente está acostumado, empresas investigadas dizem que estão à disposição da justiça e que vão prestar todos os esclarecimentos, que não tiveram acesso aos autos do processo, patatá, mas não explicam nada. Mas tem uma frase nesse comunicado que causou uma certa revolução nos descontentes. A empresa admite, neste comunicado, a imprensa, que foi encaminhado para o WhatsApp, para o jurídico do Corinthians, que desde 2023 tem participado e dado satisfação no inquérito. E aí, os descontentes falaram assim, mas como assim? O Corinthians assinou um contrato de patrocínio, depois de toda a confusão com a VaideBet, com uma empresa que está sendo investigada desde o ano passado. Número 1. Número 2. Como assim o compliance, que dessa vez teria sido feito e de novo anunciado pelo presidente, passou por isso? A explicação oficial do Corinthians é que, como esse inquérito corria em sigilo, mesmo o compliance do Corinthians não pôde chegar ou atingir essa esfera de conhecimento. Essa é a explicação que o Corinthians fez o compliance, mas o inquérito estava em sigilo. É verdade que o inquérito estava em sigilo, ao mesmo tempo que estou cansada de falar aqui sobre o inquérito que está em sigilo e eu consigo apurar. Mas, de qualquer forma, essa é a explicação oficial do Corinthians. O novo diretor jurídico do Corinthians, que é o Leonardo Pantaleão, que substituiu o anterior, que saiu por causa da VaideBet, que inclusive amanhã vai prestar depoimento na Polícia Civil aqui em São Paulo sobre o outro caso, queria responder, ou queria notificar oficialmente a Esportes da Sorte para perguntar, olha, então a gente quer saber, entender direito o que aconteceu aí, o Corinthians está de novo envolvido nessa história, mas o presidente pediu para que não seja feito nesse momento, pediu para esperar. É um assunto que causa, na situação, um desconforto. O presidente do Conselho do Corinthians, por favor, se você puder colocar para mim agora, antes da gente entrar no ar, minutos antes, o presidente do Conselho, gostaria de dizer, apoia a atual gestão, apoiou e foi candidato da atual gestão para assumir o presidente do Conselho, o senhor Romeu Tuma Júnior, que na semana retrasada autorizou a abertura do processo de impeachment e que mandou para o Conselho de Ética. Notificou a diretoria jurídica do Corinthians, agora há pouco, dizendo que exige explicações. Como é que o departamento jurídico do Corinthians assinou um contrato e não tem como explicar que essa empresa também está sendo investigada.
A Altuma, o Leonardo Pantaleão, porque o questionamento foi feito diretamente a ele, vai responder, porque ele foi oficialmente dentro das esferas corintianas perguntado a respeito. Para fora dos muros do Parque São Jorge, esse assunto não será comentado oficialmente, pelo menos por enquanto. Mas é mais um problema numa gestão que vai vendo desmoronar, Danilo, apoios. Né? O Tuma vinha sendo um grande defensor, inclusive, da unha, para que o processo de impeachment, por exemplo, não fosse acelerado, que ele estabelecesse ali um certo rito, conversando com as partes, politicamente tentando fazer um meio termo ou até uma defesa do presidente Augusto Melo. Agora parece que esse apoio já foi. Pois é, o Augusto ele tem, digamos assim, mostrado a cada dia uma falta de habilidade política notória, né? Além da questão de gestão, que a gente já sabe, já falou muitas vezes, ele tem mostrado essa falta de habilidade política que é extremamente necessária para você ser presidente de um clube, ainda mais num clube como o Corinthians, que o conselho ainda é muito importante. Alguns outros clubes o conselho perdeu um pouco da importância de acordo com o modelo. No Corinthians ainda não. O conselho ainda é muito importante. E o Augusto tem perdido a cada dia esses apoios. Nessa questão das casas de aposta, né, da Esportes da Sorte agora, da Vai de Bet, esse é ainda um mercado bastante nebuloso no Brasil e que está caminhando para se regularizar, né? Tanto é que a Esportes da Sorte está em 8 times que você falou aí, e se você olhar da Série A e B, acho que de 39 dos 40 times, tem patrocínio de casa de aposta, se eu não me engano, esse é o número, esse é o último levantamento. A questão é, essas casas estão sendo regularizadas, elas estão pagando agora a licença para poder operar no Brasil, e só a partir de janeiro a gente vai ter a certeza absoluta de quem é quem, porque a partir de janeiro começa a nova regra oficial, né? Agora eles já pagaram a licença e tem um compromisso do governo de uma resposta para eles ficarem legais a partir do ano que vem. Então, quando você vai fazer um acordo desse tipo, você precisa certificar, e aí é bem como você falou, eu acho que essa história de sigilo no processo e tal, é mais uma desculpa para falar do tipo, a gente torceu para que nada acontecesse, porque a gente não tinha muito acesso à informação. Mas como você bem disse, quando tem um monte de sigilo de processo, a gente sabe que consegue. O que mais muitas vezes a gente não pode é publicar um documento, mas a gente recebe, a gente consegue conversar. E a gente, jornalista, consegue. Você acha que o cara que está fechando um contrato com uma empresa não vai conseguir? Então eu acho que é uma desculpa um pouco, uma cascata, como diriam, né? E aí me chama a atenção o fato de o Corinthians, nesse caso, já misturando os assuntos aqui, estar conversando com o Memphis Depay, contando com o dinheiro do Esportes da Sorte. O Memphis Depay vai ser mais um que eles não vão pagar, gente. O Memphis Depay vai acabar igual a Matias Roga. E todos esses jogadores coronados. Vocês acham que o Corinthians vai pagar esses caras? Está pagando esses caras? O Corinthians não paga ninguém, gente. O Corinthians era caso de intervenção. Se a CBF fosse minimamente séria, já tinha intervido no Corinthians. O Corinthians deve a todo mundo e contrata jogador que paga 2 milhões por mês. É uma maluquice completa. Esse Augusto Nunes é um maluco. Entendeu? E é inacreditável que ainda esteja no cargo. Melo. Augusto Nunes é outro, Melo, né? Esse é o Melo. Augusto Nunes era o jornalista. É o jornalista. Augusto Melo, exatamente. Esse é uma melança só. A gente vai ter o Samir daqui a pouco, porque essa chaminha do Danilo, né, que é o caminho que a gente faz. Peraí, mas o dinheiro midiático, da contratação midiática que o patrocinador ia dar, e agora que o patrocinador está sendo investigado? O Samir vai entrar daqui a pouquinho para explicar. Antes disso, porque, né, desgraça pouco é bobagem, temos o assunto impeachment no Corinthians, que segue, como eu disse aqui anteontem, o presidente foi notificado, e há uma briga de narrativas, como a gente vê em outros lugares, principalmente no Brasil, dessa bipolarização. Então, o Augusto tem que ficar porque a renovação em transparência não pode voltar, a renovação em transparência não pode voltar, o Augusto é melhor. Nesse meio termo, ontem eu anunciei aqui que o movimento Reconstrução, recém-formalizado, dos conselheiros que assinaram o pedido de abertura de inquérito e que inclui conselheiros de várias chapas, fará a sua primeira aparição pública amanhã.
Nessa aparição pública vão aparecer 3 caras: Antônio Roque Cittadini, ex-vice-presidente do clube, conselheiro vitalício. Vai aparecer Mário Gobi, ex-presidente do clube, membro do Conselho de Orientação do presidente, e o Caetano, acabei de escrever o nome dele, já vou falar, que também é membro do Conselho de Orientação. Esses 3 nunca foram, ou, tirando o Mário Gobi, nunca foram Renovação e Transparência. O Antônio Roque Cittadini, inclusive, foi candidato de oposição à Renovação e Transparência na eleição 2 vezes atrás. E o Caetano apoiou o Melo na eleição do ano passado. Os 3 vão dar a primeira coletiva em relação ao por que eles pedem o impeachment do Augusto Melo amanhã. E não sei se eles vão mostrar todas as assinaturas ou vão mostrar as pessoas que apoiam o movimento, que a gente já sabe quem são, mas que ainda não assinaram, que não precisa, né? Eles colocaram o mínimo de assinaturas necessárias no pedido. Vai ter essa primeira coletiva amanhã. Paralelamente a isso, tem aí no meu blog, surge a terceira via corintiana. A terceira via corintiana é uma terceira via de quem acompanha o Parque São Jorge, existe desde a década de 80. Desde Vicente Mateus, a saída profissional do Corinthians era o Paulo Garcia virar presidente. Quem é Paulo Garcia? É um empresário muito rico, dono da Calunga, por exemplo, que durante muito tempo foi patrocinador do Corinthians e que é muito influente na política do Corinthians há mais de 4 décadas. Essa foi a pessoa no Corinthians que sempre... esse é o Paulo Garcia, que sempre transitou sendo a resposta profissional ao Corinthians. Muito antes de Paulo Nobre, Leila Pereira no Palmeiras, que foram aqui em São Paulo os primeiros dirigentes com cara de profissionais nos clubes, mas que tinham um amor pelo clube, o Paulo Garcia sempre foi essa figura no Corinthians. Ele foi 4 vezes candidato à presidência, nunca ganhou, mas essa coisa de ser terceira via também é uma coisa muito fluida, porque ele já indicou o grupo dele, né, que é a União dos Vitalícios, a Chapa 88. Já entregou, já apresentou cargo em várias gestões diferentes. Sim, sempre foi oposição à Renovação e Transparência. E sim, a gente tem aqui a carta que ele mandou aos sócios. Sempre pediram para ele ser terceira via na eleição do ano passado, quando estava muito polarizado, ele não quis. E a dias da eleição, ele publicou uma carta declarando apoio ao Melo. E agora ele é um nome em que, descontentes, para que não seja o grupo da reconstrução, da Renovação e Transparência, nem exatamente alguém que muito perto do Augusto Melo seja um nome de consenso numa possível eleição indireta, que é o último passo se o processo de impeachment for cumprindo todas a comissão de ética, depois o Conselho Deliberativo, depois a Assembleia de Clubes. O último passo seria uma eleição indireta para cumprir o mandato, e aí o Paulo Garcia seria um nome que, como ele transita nesses 2 mundos e é uma pessoa de fato muito influente, e tem esse aposto, sabe, empresário, bem-sucedido, etc. e tal, muitos anos no Corinthians, seria esse nome. Todas as vezes, nos últimos anos, de 2018 para cá, procurado, Paulo Garcia falou, não quero. Não é o que está acontecendo agora. Ainda oficialmente, ele não vai aparecer amanhã na reunião, mas ele já é uma pessoa permeável a essa história. Como eu disse aqui no começo, essa é mais um tijolinho no derretimento dos apoios ao Augusto Melo. O grupo dele, 88, segue sendo, pelo menos oficialmente dentro do Conselho do Corinthians, situação. Mas, assim, por exemplo, como o Romeu Tuma Júnior, que é do grupo dele, aqui e ali já aparece o movimento de que eles também vão apoiar aí para tentar atenuar a crise do Corinthians, uma saída de consenso. Temos o Samir ou não? Temos ou não temos o Samir? Podemos chamar o Samir. Samir, você está aí, então? Estamos aqui nesses dias em que vamos merecer um aumento de salário, de tanto que a gente liga. Queria que você contasse um pouquinho da história do Depay, porque a gente estava falando um pouco antes que ele seria o presidente da Esportes da Sorte, que hoje está tentando resolver uns outros problemas, um negocinho aí que aconteceu de manhã. Boa tarde, Marília, Renato, Alícia, Danilo. Aliás, o Danilo, todo programa que eu participo, ele está, o Danilo. Marília... Sou operário, sou jogador da casa, Samir, sou operário. Sei. Boa. O Depay, o Memphis Depay, o Corinthians... Acho que caiu, né? Ou fui eu que caí? Samir caiu? Samir caiu.
Aproveitando, então, Marília, bom, o Igor eu vou dar uma cola do que o Samir ia dizer, e que o Danilo antecipou aqui, porque ele fica dando Ctrl+C, Ctrl+V no blog do Samir. Ele já ficou dando uma olhadinha ali enquanto a gente falava, é exatamente isso. A operação policial deflagrada hoje pode brecar essa notícia que foi o próprio Samir que deu, acho que anteontem, que o Corinthians tinha feito proposta para o Depay, Renato. Esse negócio de Depay e Corinthians, realmente... O que interessa é o seguinte, tem uma bomba. O UOL acabou de subir a matéria. Pedro rompeu o ligamento do joelho. Não foi só torção no joelho, não. Pedro rompeu o ligamento do joelho. Ou simplesmente vai ficar de fora um tempão do Flamengo. Obrigado, Dorival. Obrigado. Palmas para você. Obrigado, Dorival. Você é um anjo. CBF, te adoro. Inacreditável, cara. Pelo amor de Deus. Romperam o ligamento do Pedro no treino da seleção. Agora, quem vai jogar no ataque do Flamengo? O Marcos Braz, provavelmente. Ele perdeu um pouquinho de peso, aquela barriga dele. Dá para fazer gol de barriga, igual o Renato Gaúcho. Eu vou ler aqui o comunicado que eu acabei de receber da CBF também. O atacante Pedro sofreu nesta quarta-feira entorse no joelho esquerdo durante o treinamento da seleção. Após o atleta ter sido submetido a exame clínico e ressonância magnética, foi confirmada a ruptura do ligamento cruzado anterior. O departamento médico da seleção entrou em contato com o Flamengo, comunicando a lesão. O atleta foi desconvocado para seguir o tratamento em seu clube. A CBF se solidariza com o atleta neste momento e presta todo o apoio para sua recuperação. A nossa tarde ainda está com o Corinthians, se a gente puder mudar, porque de fato é uma notícia muito, muito, muito triste e que tem muito a ver com o que a gente falou agora há pouco, Renato, da seleção, do prejuízo que os clubes têm com a seleção, do calendário não ajudar. E, de fato, fica difícil o torcedor gostar da seleção brasileira. Quando é para valer, Copa do Mundo e tal, os times brasileiros, seus jogadores são completamente ignorados. Aí, quando tem que pegar ali um para jogar, outro para jogar, um jogo de eliminatória que não vale nada, que todo mundo vai se classificar, acontece isso. Lamentável. É realmente revoltante, não há outra palavra, revoltante. O Pedro vinha de uma contusão, tinha acabado de se recuperar de uma contusão no posterior da coxa, não fazia o menor sentido essa convocação, o menor sentido. E aí levam lá e o cara se arrebenta, muito pior, uma contusão muito pior do que ele vinha, acabado de se recuperar, que era do adutor da coxa. Pedro provavelmente não joga mais esse ano. Vai entrar na lista de Cebolinha, de Vinha e de outros mais, que não joga mais. Rompimento de ligamento, isso aí é coisa para 6 meses no mínimo. Poxa, realmente muito triste. Eu vou só dar de novo, pedir para o Samir só fazer o seu merchan. Samir, a gente está no finalzinho do programa. Depois eu repercuto com a Alicia e o Danilo essa triste notícia do Pedro. Eu caí, né, Marília? Desculpa. O Corinthians segue negociando com o Memphis Depay, mas é claro que hoje, né, com essa informação da mega operação, né, envolvendo inclusive aí a doutora Deolane, enfim, a Esportes da Sorte, Vai de Bet, né, tudo que eu queria que vocês já dissertaram aí no programa de hoje. Conversando com pessoas no Corinthians, o Corinthians passou a manhã toda tentando entender o que está acontecendo de fato com a Esportes da Sorte. Ontem havia um otimismo em relação ao Depay, é um otimismo que até, Marília, eu, como repórter, não passei isso para o torcedor. Eu evito, porque se tratando de Augusto Melo, eu tenho tomado uma postura na minha carreira de não cravar nada, e nem também deixar o torcedor animado, que depois acaba sobrando para o repórter. Mas ontem havia uma animação, e muita gente deu, os colegas, muitos deram essa animação do Corinthians em relação ao Depay. Mas existia mesmo, né? O Corinthians oferece uma proposta de 2,5 milhões de salário para ele, uma proposta semelhante a que o Sevilha ofereceu também para o atacante holandês. Por isso havia uma animação, dependia muito se ele, né, ia acertar ou vai acertar com algum clube lá da Europa. A prioridade dele é permanecer na Europa. Mas hoje vem essa informação, o Corinthians passa a manhã toda apurando, chega mais ou menos no meio da tarde, início da tarde, vem uma informação que hoje não dava para avançar mais em nada, que a Esportes da Sorte não sabia o que ia fazer ainda, e falaram também que houve até bloqueio de contas, tá? Eu não sei dizer ainda, tá? E nem o Corinthians sabe dizer se o bloqueio das contas, por exemplo, de alguma conta foi da Esportes da Sorte ou do CEO, né, da Esportes da Sorte, que está sendo
investigado e teve lá na casa dele, né, apreendidas joias, enfim, dinheiro. Então a gente não sabe exatamente a conta de quem foi bloqueada. Mas no Corinthians houve tipo uma segurada hoje, uma congelada em relação a isso. Nesta quarta-feira dá para a gente dizer que deu uma travada, não houve avanço nenhum, porque a Esportes da Sorte vai pagar praticamente 90% do salário. 2 milhões por mês seria da Esportes da Sorte, o Corinthians ia completar com 500 mil algum outro patrocinador. Se a Esportes da Sorte não puder pagar, não puder mais disponibilizar essa grana para o Corinthians, o negócio realmente podemos dizer que corre riscos, mas vai depender muito, né, das informações que o Corinthians vai colher agora em relação a essa investigação envolvendo a Esportes da Sorte. Obrigada, Samir. Seguimos 24 horas em plantão nessas notícias maravilhosas. Eu e o Igor Siqueira vamos ver quem toma mais omeprazol nesse programa. Qual?